Bom dia para quem está vendo a nossa gravação, bom dia para quem está aqui. Hoje nós vamos para o nosso quarto tema, né, dentro da disciplina Automação da Manufatura e Robótica, e a gente vai deixar um momento de dúvidas mais para o final da aula, caso entre mais alguém no momento síncrono, tá? Hoje eu tive, acho que o Teams está, né, se desativando aí, e eu já não consegui mais marcar a reunião com antecedência, então talvez vocês estejam meio perdidos, é por isso, tá bom? Bem-vindo, Sérgio. Bom dia, Começando professora, tudo agora. bom? Tudo jóia. Vou deixar o chat aqui. Tá aqui. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai compreender um pouco melhor o que são as mensagens dentro do ROS e conhecer alguns tipos de mensagem. Até esse momento, a gente estava usando as mensagens, né, principalmente aquela twist e o string, e não sabia direito o que elas eram, como elas eram construídas, qual era o poder real dessas mensagens. Na minha opinião, as mensagens são aquilo que fazem do ROS uma ferramenta tão difundida dentro de robótica. Como eu comentei lá no começo da disciplina, até, sei lá, 15, 16 anos atrás, você ia fazer uma aplicação em robótica, você tinha que começar o desenvolvimento do zero, né? Então, você começava a desenvolver o seu programa para controlar os seus motores, seu programa para adquirir dados, seu programa para fazer a percepção desses dados e mandar comandos para esses motores. E cada projeto era praticamente único. Eu trabalho lá em Stanford. Eu trabalhei no projeto A e vou importar um pouco dessas coisas para o projeto B. Joia. Mas chegou alguém vindo lá de Carnegie Mellon. Ele vai fazer outra coisa, né? Ele está acostumado a fazer o que você faz para percepção, ele faz de outra forma. O que o ROS tem de muito poderoso? A gente consegue fazer essa troca de informações sem que eu obrigue a pessoa a programar do meu jeito, né? Sem que eu obrigue a pessoa a seguir aquele padrão de programação. A única obrigação que ela tem é publicar e receber mensagens ROS daquele tipo. Então, se o meu nó de percepção recebe mensagens de um sensor do tipo encoder, eu tenho uma mensagem para isso, né? O meu encoder pode ser da marca A, B, C, pode estar na aplicação X, Y, Z. Vai ser a mesma mensagem. Então, eu consigo fazer essa troca de pedacinhos de programa muito mais fácil. E isso foi um salto, né, considerável na robótica. Pode ser robótica móvel, pode ser robótica industrial, pode ser a parte terrestre, pode ser a parte aérea, pode ser a parte aquática. Qualquer coisa que deixe o trabalho mais fluido ajuda bastante. E essa transparência na troca de informações é justamente o que as mensagens ROS possibilitam. Elas são uma receita, uma estrutura, né, de informações que sempre vão ser daquele tipo. Se eu tenho uma mensagem do tipo twist, a mensagem do tipo twist sempre vai ser daquele tipo. Se eu tenho uma mensagem string, ela sempre vai ser daquele tipo. O conteúdo dela, se ela vai ser um hello world, se vai ser um bye bye, qualquer palavra que você colocar lá, aí beleza, muda, né? Mas o jeito de enviar e o jeito de receber ela é sempre igual. E isso faz uma diferença fantástica, bom? Por isso que a gente separa uma ou duas aulas, dependendo do nível das perguntas e da curiosidade de vocês, para estudar um pouquinho sobre as mensagens, tá bom? Eu tinha pedido para vocês, se tivessem alguma aplicação, falarem. Ninguém me procurou, acho que vocês estavam meio intertidos aí com as tarefas, né? Então, eu vou deixar, né, ainda em aberto. Se alguém, a partir dessa aula, depois tiver alguma ideia de falar, nossa, eu queria saber se tem uma mensagem para isso,
depois manda um alô e a gente conversa, tá bom? Aí eu trago a dúvida também para a sala depois. O que são mensagens ROS? Falando assim, tecnicamente. São estruturas, elas são pré-definidas e elas são de dados. Tá? Elas são um arquivo TXT que fala aonde e quais são os tipos de dados que vão estar naquela mensagem. Dados a gente vai entender como informação, porque já tem um aqui, né, um nome data para confundir a gente. Então, sempre que eu falar em dados, vocês pensem em informações. Podem ser números, podem ser palavras, podem ser matrizes, tá? São informações. Bom, e a gente tem, né, sempre que a gente precisar alguma informação sobre uma mensagem ROS, lá dentro da wiki, né, da ROS, a gente tem toda a estrutura das mensagens, bom? Então, esse daqui é um print que eu tirei da nossa primeira mensagem. Era uma mensagem do tipo standard e ela era uma string. Então, é o std_msgs/string. Primeiro, vocês sempre vão ter vamos chamar aqui de classe, né? O grupo a qual aquela mensagem pertence, essa daqui é standard, e esse aqui é o tipo da mensagem, é o string. Bom, como que é a mensagem crua? Qual que é a definição dessa mensagem crua? É uma string que você acessa ela chamando data. Confuso? Não confuso? O que é o acessar a mensagem? Quando você está lá programando em C, em Python, você precisa receber uma mensagem, né, por um tópico e você precisa encontrar o conteúdo dela. No caso dessa mensagem string, é só você colocar assim, ponto, data, se você estiver programando em C, né? Aí você acha o conteúdo dessa mensagem. Bom, professora, mas a gente viu lá na aula que tinha coisas diferentes. A gente tinha, por exemplo, número, né? Um float 32. Também é do grupo lá, mensagens padrão, standard messages, o float 32. Como é que você acessa? Também colocando ponto data. Mas aí, que variável que vai vir? Um número, um float, bom? Então, esse ponto data é o nome do campo onde fica armazenada a informação. Bom? Se eu quiser uma informação um pouco mais complexa, posso ter, por exemplo, uma matriz, um vetor, né? que é, na tradução livre, multi-array, múltiplos vetores. Até aqui, né, tanto no string quanto no float, a gente tinha um campo só. Tá? Lá no próximo slide, se vocês observarem, eu tenho dois campos. Tenho o campo layout e tenho o campo data. O campo layout é um campo que fala sobre como está organizada essa informação. Por exemplo, se eu tenho uma matriz 3x2. Tá? E o que realmente está dentro da matriz está no data. Bom, dúvidas, perguntas? Então, aqui a gente tem dois, né? Dois campos para essa mensagem. Olhando um pouquinho mais para essa mensagem, a hora que eu venho aqui em Standard Messages Multi-Array, eu posso clicar aqui se eu entrar lá na página, tá? Então, vamos sair daqui. E Multi. Essa é a página, né, que eu tirei lá a informação. Se eu clicar aqui,
eu vou saber como é esse tipo, né, multi-array, layout. Ele tem dois campos também, de dimensão e o de data offset. Tá? Você pode colocar por exemplo, você quer colocar, acrescentar 10, valor 10 em todos os itens da sua matriz. Você usa o data offset, tá bom? E aqui é a dimensão, que é o 3x2, o jeito que for, tá bom? Se você clicar aqui, você tem também, né, lá dentro, o tipo que é a mensagem multi-array dimension. A gente foi entrando em cada nível hierárquico da nossa mensagem. Aí aqui, sim, eu tenho só o label, que é a tag, né, da sua dimensão. Aqui é o tamanho dela. E aqui é stride, vamos lá, não me lembro. Geralmente, nunca usei essa parte aqui do stride, tá? Vem aqui. Geralmente a gente deixa tanto aqui quanto aqui em branco, tá? A gente usa só o size mesmo. Um pouco confuso. Sim, não? Eles estão Tá calados. tranquilo, professora. Tranquilo? Então tá bom, vou indo. Tranquilo também. O que eu queria que vocês entendessem disso daqui? Vocês não precisam decorar, e não é nem de longe o objetivo, decorar o que tem dentro de cada mensagem. Eu queria que vocês entendessem que a cada nível a gente vai entrando um pouquinho mais na mensagem, e aí nessa mensagem aqui, que é uma mensagem que vocês já usaram, né? Fizeram 2 nós com ela, eu realmente trouxe nível a nível dela para a gente entender. Se vocês lembrarem, essa mensagem twist, ela tinha uma parte que a gente chamava ela de linear e outra parte que a gente chamava ela de angular. Por que a gente chamava de linear e angular? Vem da estrutura da mensagem, tá lá. A chamada é por linear e a chamada é por angular. E esse linear é de que tipo? Do tipo vetor 3. Angular também, do tipo vetor 3. Se a gente abrisse lá no Chrome, né, daria para clicar aqui. Eu trouxe já clicado. O que a gente vai ter dentro dessa mensagem? Dentro do linear, a gente tem o linear x, o linear y e o linear z. Do angular também tem o x, o y e o z. Então, essa mensagem vetor 3, ela vem com essa parte x, y e z, tá bom? Então, eu entrei num nível, o nível era linear, então é ponto linear. Entrei na próximo degrau lá da hierarquia, ponto x, ou ponto y, ou ponto z, tá bom? E que tipo de informação tem ali dentro? Dentro do linear tem uma informação que se chama vetor 3. Dentro do linear x já tem um número só, que chama float 64, do tipo float 64. Linear y também é a mesma coisa, linear z também é a mesma coisa. Então, tem 1, 2, 3 números ali dentro. No angular, também é um vetor 3, que tem 1, 2, 3 números. Bom, isso ficou claro para vocês? Sim, ficou, professor. O que a gente precisa entender aí, assim, do fundo do coração? Essa entrada e saída nos níveis hierárquicos. Tá? Eu trouxe aqui o vetor 3, ele tem lá o campo x, o campo y e o campo z. Como eu já estava dentro do campo linear, ficou linear x, linear y, linear z. Se fosse, por exemplo, um exemplo fictício, esse campo data fosse do tipo vetor 3, em vez de estar escrito aqui float 32, tivesse escrito vetor 3, como é que ia ficar? Data.x, data.y, data.z.
Se fosse Helena aqui, Helena X, Helena Y, Helena Z. Vocês podem fazer mensagens. Se vocês lembrarem, lá na aula passada, eu apanhei um pouquinho copiando do tutorial ROS o CMake List. Lá no tutorial, antes de fazer o nó, ele ensina a fazer uma mensagem do seu tipo, do tipo que você quiser. Prática disso. É um pouco raro, tá? Geralmente o que você precisa já está feito. Mas em alguma eventualidade você pode precisar criar uma mensagem, e aí você pode criar uma mensagem, né? Tipo, float 32 e colocar o seu nome aqui, né? Então, fica a seu critério. Bom. Compreendido? Querem desenhar essa mensagem twist? Ver como é que ela fica? Vocês lembram lá de estrutura de dados? Quando vocês tiveram programação e depois tiveram banco de dados ou não? Não, sim, não. Sim, professora. Lembram dele? Sofreram com ele? Ó, o que eu queria que vocês fossem capazes de compreender com tudo isso. Imagina que eu tenho lá a mensagem do tipo twist, né? Então, é uma geometry messages barra twist. Isso aqui é uma estrutura. Dentro dela, a gente vai ter o campo linear, que é um vetor 3. E a gente vai ter um campo angular que também é um vetor 3. Se ele é um vetor 3, então aqui dentro a gente vai ter o x, que é um float de 64. A gente vai ter um y, também é um float 64. E a gente vai ter um z, também é um float 64. Aqui, da mesma forma, x, y e z, todos
Se a gente conseguisse enxergar a mensagem como uma estrutura, ela teria mais ou menos essa carinha aqui. A gente teria um nível azul, que tem componente linear e componente angular. A gente teria o nível vermelho. E a gente teria a mensagem como um todo, aqui em preto. Compreendido? Agora, o que eu queria que vocês pensassem. Se eu chamei lá no meu programa C, se eu chamei isso daqui de esse é a minha variável, MNSG. Não vou colocar MSG para não confundir com o anterior, tá? E lá no meu programa, eu coloquei que aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 10, aqui vale 0, aqui vale 3 e aqui vale 7, tá? Valores aleatórios. Como é que eu faço para chamar o valor 7? Como é que lá em C eu vou fazer essa chamada do valor 7? Eu vou digitar. É a minha mensagem, ponto, angular, ponto, Z. Isso aqui me traz o valor 7, tá? Isso está claro para vocês? Como que a gente faz para acessar um valor? Isso tem que estar claro na aula de hoje. Bom, imagino que sim. Então, eu deixo para vocês uma atividade, né? Eu quero que vocês desenhem, né? Pode ser um desenho igual a gente acabou de fazer, pode ser estrutura de tópicos, né? Tipo assim, vai lá, abre um arquivo Word e faz isso daqui, tá? Desenhe uma mensagem do tipo Geometry Messages Transform Stamped. Bom, como que é essa mensagem? Ela tem o campo header, o child frame ID e o transform, tá? Se vocês verem aqui embaixo, o header, você pode abrir ele e o transform também, tá? O transform você vai abrir mais de uma vez. Então, vocês vão clicando até chegar em coisas desse tipo, que você não consegue abrir mais a estrutura, tá bom? Certo, professor. Da tarefa da semana passada e semana retrasada, tem alguma dúvida? Querem dar uma olhada na máquina virtual? Alguma coisa? Graças a Deus que ela deu certo, professora. Hum. Ela aberta aqui. É o momento das dúvidas. Da minha parte também não tem nenhuma dúvida, professora. Tá bom. Sérgio?
Acho que ele também tinha Professor, não tirado tô as com nenhuma dúvidas, dúvida, não. não? Então, Bom. o XDzão, ele tinha me ajudado, o Eduardo, no caso, que eu chamo ele de XD, ele tinha dado uma ajuda na matéria passada, no exercício passado, aí eu tinha conseguido fazer com ele certinho. Tinha travado numa parte lá, mas ele me ajudou. Hoje a tarefa é bem mais simples, assim, do ponto de vista de programação, né? Zero programação, é só compreender a estrutura, mas ela é muito importante porque quando vocês forem usar mensagens, vocês têm que conseguir olhar para uma mensagem e falar, isso aqui é interessante para minha aplicação ou não. Como é que você faz isso? Entendendo, né, os níveis. As tarefas anteriores, que era dois nós, né, um de publicar, outro de receber mensagens, elas eram mais elaboradas porque tinha muito passo a passo e em algum momento aquilo ali podia dar errado. Mas se você olhar do ponto de vista de complexidade de programação, era alterar alguns pedacinhos lá do programa. É que dependendo do que você mexer, tá tudo errado e você não sabe onde está o erro, tá bom? Então, a tarefa dessa semana parece mais simples, mas ela é mais profunda para a disciplina, né? Ela é mais. A compreensão dela é realmente muito, muito, muito importante. Então, não deixem de fazer e de discutir aí o que tem de importância. Eu tinha selecionado uma outra mensagem, que era essa daqui, ó. Tem uma mensagem do tipo navegação, que ela fala da odometria, né, de como o robô, né, principalmente o robô terrestre, está em relação ao ponto de partida dele. Tá? De uma forma bem simplista, isso seria a odometria. Só que você vai entrando nela na mensagem, né, e vai ficando bem profundo. Tipo, o que é um ponto? Beleza, são 3 coordenadas, x, y, z. Agora, o que é um quaternion? Aí a gente precisava de um tempinho para a gente discutir. Então, eu queria que vocês realmente pensassem sobre o que vocês querem, né, da disciplina daqui para frente. Querem focar em robôs tipo braço, que é um foco mais industrial mesmo. O que é um braço robótico? Quais são os tipos de mensagem que a gente usa com ele? Querem focar em robótica móvel? Aí a gente tem a opção de drones e a opção de robótica móvel terrestre. Eu tenho mais material da parte terrestre, mas posso também tentar me virar aí com os drones. E acho os 3 assuntos interessantes. Esse tipo de mensagem aqui fala um pouco mais sobre robótica móvel, tá? Seria tanto o drone quanto o terrestre, mais um pouquinho terrestre. Então, antes da gente entrar uma coisa mais específica, eu deixei aquela lá de transformação que a gente usa nas 3 aplicações. Mas na aplicação industrial é uma das mensagens que a gente mais usa, essa daqui. Tá? Então, pensem aí o que vocês acham de foco e a gente, na aula que vem, traz um pouquinho mais disso. Na aula que vem eu também vou trazer, se vocês não decidirem, eu vou trazer um pouquinho, lembra lá daquele exemplo da Turtle, que era uma tartaruguinha que andava no cenário azul? A gente vai mexer nas mensagens que aquela tartaruga troca e vai entender um pouquinho o que a gente pode fazer com a mensagem sem ter que criar um nó. Tá bom? Então, por hoje é só. Era uma aula mais curtinha. Um abraço, boa semana para vocês. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Tchau, professora. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Com professora. certeza a gente vai entrar em contato daqui a um tempinho. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.